Um patrimônio histórico e artístico nacional, mais que um prédio, um cenário de revoluções políticas e sociais. O Palácio Pedro Ernesto completou 100 anos em 21 de julho. Para comemorar a data, preparamos 3 programas especiais que contam toda a história, da construção aos dias de hoje. Falar do centenário do Palácio Pedro Ernesto necessariamente nos faz retomar ao que eram os anos loucos, a década de 20 da Primeira República Brasileira. Os anos 20 sempre são conhecidos na história enquanto um todo como os anos loucos. Os anos que sucederam a Primeira Guerra Mundial e a pandemia da gripe espanhola legaram ao mundo um período bastante turbulento e, ao mesmo tempo, com uma grande efervescência cultural. Mas, ao mesmo tempo que era uma crise virulenta em toda parte, o Rio de Janeiro queria festejar. Era a capital da República. Em 1922, o Brasil celebrou 100 anos de independência de Portugal. E dentro das atribuições da prefeitura e da municipalidade da época, estava a inauguração do novo prédio do Conselho Municipal. Era a joia da coroa do centenário da independência do Brasil, que foi feito só em 23, porém estava já na reta final de construção na década de 20. Ainda que com toda a crise econômica, política e social e também sanitária legada pelo período anterior, o Rio de Janeiro da década de 20 buscava se tornar uma metrópole moderna, com um novo prédio para sua capital, representando o poder legislativo à época. O prédio foi projetado pelo arquiteto Heitor de Mello, que faleceu durante a construção. Mas a obra foi em frente com outros 2 arquitetos. Péricles Memória é neto de um deles. Ele se formou aqui em Belas Artes, o Arquimedes, e foi trabalhar com o Heitor de Mello, que era o maior escritório de arquitetura do Rio de Janeiro, nessa época de 1910 até 1920. O Heitor de Mello faleceu aos 40 anos de idade, em 1920. Aí, os contratos estavam válidos e foi uma morte súbita. Então, o Arquimedes, junto com outro sócio chamado Francisco Couchet, resolveram tocar o escritório. E aí foram tocando o escritório e foram fazendo grandes obras. O estilo que marcou a construção do palácio foi o estilo eclético. O eclético, a palavra já fala, né? Diversidade, mistura de diversos estilos, evidente com o destaque de alguns elementos, não só decorativos, como que na composição da planta. Ele é rico nos seus adornos, nos balaústres, nas luminárias. Não é uma simples luminária. A luminária é uma escultura. É uma escultura com diversos materiais, mas que se integram. O estilo clássico, por exemplo, ele não comporta exemplos como esse, da representação, por exemplo, do padroeiro da cidade, né? São Sebastião, que poderia estar localizado num local reservado. Ele aqui integra essa paisagem arquitetônica, né? Quem chega ao palácio também é recebido pelo outro padroeiro da cidade, São Jorge. A monumentalidade dele é espetacular. E a quantidade de detalhamentos e de caprichos de arquitetura aqui nesse palácio, ele é único. Um marco de arquitetura eclética historicista do Brasil. Era, vamos dizer, uma síntese da arquitetura, do cuidado, da riqueza
de detalhamento de materiais, da qualidade, do equilíbrio com o espaço lá fora também que ele tem. Tudo isso, por isso que ele é exemplar. As plantas do palácio e centenas de documentos de outros prédios foram salvos por Péricles e agora estão na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os projetos todos desse acervo, desse escritório, estavam embalados desde 1935, numa garagem, num prédio, na casa do Arquimedes, e guardados lá. E quando ele faleceu em 1965, meu tio, que era professor de História da Arquitetura, ficou tomando conta, mas andava com esse acervo para lá e para cá, não tinha como cuidar, mais de 2.000 documentos. E um dia eu resolvi abrir o acervo e fiquei encantado. O acervo está sendo restaurado e catalogado pelo Núcleo de Pesquisa e Documentação. Essa perspectiva, ela estava sofrendo, né, por estar muito acidificada. Então, no caso, o suporte ele fica muito danificado, entendeu? Muito fragilizado. Então, ela está muito assim quebradiça. Então é o projeto original, é uma perspectiva original que vendeu, praticamente falando, o projeto para a Câmara do Rio de Janeiro. Essa serralheria aqui, ferro fundido, isso foi levado para a França, foi feito na França. O arquiteto naquela época ele fazia tudo, ele fazia cálculo estrutural, ele fazia arquitetura, ele fazia elétrica, ele fazia hidráulica, ele fazia tudo. Não existia essa separação. E na época era engenheiro ou arquiteto. Depois, em 1937, é que houve a separação de engenheiros e arquitetos. No próximo bloco, você vê as obras de arte centenárias e as curiosidades do Palácio Pedro Ernesto. Um olhar atento e detalhista. Já são 20 anos eternizando as obras de arte do Palácio Pedro Ernesto. Aos 94 anos, a professora Helena Ávila é a responsável pela restauração de todo o acervo da Câmara Municipal do Rio. As pinturas aqui são muito grandes e há necessidade de ter andaimes. E eu sempre subi nos andaimes com a minha turma, porque eu também dava aula e éramos 19, 20 e poucos pessoas a me ajudar na reconstituição das perdas, dos descolamentos que a natureza vai fazendo na própria pintura. O acervo do Palácio destaca pelas pinturas mais antigas que ele tem, como por exemplo essa aqui, de 1886, que é um momento de entrega de alforria. A alforria era um documento que se entregava a um escravizado e o tornava livre. Aqui a gente vê o imperador Dom Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina, a princesa Isabel, que é quem está entregando essa alforria, e o marido dela, o francês, o Conde d'Eu, nessa solenidade, nesse evento de entrega de uma alforria a um escravizado. O uso de materiais nobres permeia todo o palácio. Por exemplo, a escadaria, o mármore de Carrara. No chão, o mármore verde, grego. E nas luminárias, no teto, o mármore amarelo, que é um mármore que vem lá da China.
Aqui nós temos um dos quadros mais antigos do acervo do Palácio, de 1882, do Firmino Monteiro. Ele vai falar sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Curioso é que esse quadro traz a figura do Mendes Sá e dos vereadores da cidade fundando a cidade, no Morro do Castelo, que foi o segundo assentamento da cidade, ali num morro que não existe mais, que foi derrubado na década de 20. O saguão se chama José do Patrocínio, uma homenagem ao jornalista, escritor, político e ativista negro, chamado de Tigre da Abolição, que ajudou a criar uma série de instituições que trabalharam contra a escravidão. A antessala que dá acesso ao plenário é conhecida como sala inglesa. Ela é revestida em lambris de madeira, bem característico do estilo elisabetano. O Brasil é representado em 2 painéis do artista Décio Vilares, que mostram a luta do povo rural na lida diária, a partida e a volta do trabalho. Aqui na sala inglesa nós temos um objeto muito curioso, que é o confessionário, que servia antigamente para a votação secreta. A riqueza do prédio é muito grande, porque são tetos pintados, são paredes pintadas, tudo isso tem muito valor, isso é histórico e embeleza muito ao prédio. O plenário é rico a sua apresentação e ele é todo pintado ainda, o vitrô todo muito bonito. Tudo isso é coisas muito antigas e que vieram de fora para completar a beleza desse prédio. Estamos agora no plenário Teotônio Vilela, o principal espaço político da cidade do Rio de Janeiro e do Palácio Pedro Ernesto em 100 anos de existência. Teotônio Vilela foi um importante político alagoano e um dos principais representantes da luta pela redemocratização no Brasil, dando nome a esse espaço no dia 1º de março de 1984. O espaço centenário remete a toda a luxuosidade do Rio de Janeiro da década de 1920, totalmente revestido em liofe português e também com essa tonalidade proveniente das areias de Caxambu, em Minas Gerais. Essas principais cadeiras do plenário eram as cadeiras dos intendentes, que tinham a função dos vereadores da época na Primeira República do Brasil. Percebam, na década de 20 eram em número de 24, porém o arquiteto projetou o espaço para que se contivesse o dobro de cadeiras, caso fosse necessária uma alteração na lei orgânica do município. O principal espaço do plenário Teotônio Vilela, eu diria, é a tribuna, onde os representantes do povo sobem para se pronunciar de mais diversos assuntos relacionados à vida pública do Rio de Janeiro. Em 100 anos de vida do Palácio Pedro Ernesto, diversas personalidades passaram por essa tribuna. Porém, em 2018, esse espaço se notabilizou por receber o nome em homenagem à vereadora Marielle Franco, brutalmente assassinada no mesmo ano e uma grande defensora dos direitos humanos e das minorias da cidade do Rio de Janeiro. Aqui estamos com a pintura mais importante do Palácio Pedro Ernesto, a fundação da cidade do Rio de Janeiro, pelo pincel do artista Rodolfo Amoedo. Mas o que é mais curioso nessa pintura e mais interessante é a presença do próprio artista, que se faz retratar rindo de forma zombeteira ao canto extremo direito da pintura. A cúpula é uma alegoria à nacionalidade brasileira, à bandeira e à proclamação da República. Em estilização Art Nouveau, ela foi fabricada pela Casa Conrado, uma casa centenária que ainda está em atividade no Brasil, produzindo os principais vitrais dos espaços de poder da Primeira República Brasileira. O visitante que sobe a escadaria do palácio dá de cara com o busto do prefeito Pedro Ernesto. Pedro Ernesto era pernambucano, foi prefeito em 1931 até 1934. Ele é reeleito em 1935 até 1936, quando ele então é detido por ordem de Getúlio Vargas
mas o que ele deixou de legado é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro e para o povo carioca. Porque o maior número de hospitais e escolas públicas foram feitos por Pedro Ernesto. Inclusive, um detalhe importante, ele teve como seu secretário de Educação Anísio Teixeira, que foi quem concebeu a Universidade do Distrito Federal, que era uma universidade inovadora para a época, sem currículos, em que os estudantes e os professores compunham o conteúdo dos seus cursos. Tanto por isso mesmo, Pedro Ernesto, que inclusive morou nesse prédio, razão pela qual a população já denominava o Palácio de Pedro Ernesto, né? Era a Casa de Pedro Ernesto, e logo após o deputado Gama Lima, já no estado da Guanabara, já representante, deputado estadual no estado da Guanabara, oficializou o nome de Pedro Ernesto, que batiza o palácio até hoje. Esse busto rodou por vários pontos da cidade e na década de 50 parou aqui. Pedro Ernesto foi um prefeito muito importante na área da saúde e da cultura. Na saúde, porque construiu a maioria dos hospitais públicos que funcionam até hoje na cidade. E na cultura, porque foi o primeiro prefeito que acreditou nos desfiles de escola de samba, dando subvenção pública para que as escolas construíssem seu carnaval. Ao visitante que sobe do primeiro pavimento para o segundo pavimento do Palácio Pedro Ernesto, uma imagem logo impacta e faz com que ele pare e queira admirar de vários e vários sentidos, que é o tríptico do artista Eliseu Visconti. Eliseu Visconti foi um renomado pintor, decorador e introdutor do design no Brasil no início do século XX. Dialogou com várias tendências neoimpressionistas na Europa e trouxe para a decoração do Conselho Municipal a técnica do pontilhismo. Esses pontinhos justapostos que vão trazer uma vibração ótica e um forte cromatismo na sua decoração. Visconti fez a questão de homenagear o arquiteto do palácio, Heitor de Melo, eternizado no seu pincel, bem escondido, olhando o espectador que passa aqui em mais de 100 anos de atividade política. O espaço lembra os modelos dos salões do Antigo Regime com seus tetos abobadados, com esses painéis que são feitos numa técnica pontilhista dos irmãos Carlos e Rodolfo Chambellan. São painéis feitos em tecidos murais, são pintados e colados no teto. Eles representam principalmente ao centro as alegorias da municipalidade ladeadas pela República, o passado colonial, regencial e imperial brasileiro e os estados da Federação. Boa parte do mobiliário do Salão Nobre da casa ainda é original, como por exemplo essas cadeiras, onde as pessoas sentam até hoje nas audiências, solenidades e debates públicos. O Salão Nobre foi pensado para ser como se fosse uma ala do Palácio de Versalhes, e a gente consegue ver isso no seu estilo Luís XV, com o uso da folha de ouro para fazer os detalhes em dourados e também o espelho de cristal. Quem quiser conhecer de perto as obras de arte do Palácio Pedro Ernesto, pode fazer uma visita guiada de segunda a sexta-feira. Amanhã você vai ver a segunda parte do programa especial sobre o centenário do Palácio Pedro Ernesto. Os acontecimentos históricos que envolveram o prédio a partir da década de 1930.